Agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar essa palavra com os irmãos. Quero primeiramente apresentar a minha família, a minha esposa Vilca, Samuel, filho mais velho, mais novo, acabou de ir para o culto infantil. Eu agradeço primeiramente ao pastor Elcio pelo convite para estar aqui e que Deus possa abençoar esse tempo que estaremos aqui compartilhando um pouco da sua palavra. Falaremos hoje um pouco sobre conselhos práticos para a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso numa prisão em Roma. Ele havia perdido contato com essa igreja por quase 2 anos, quando de repente o apóstolo Paulo é surpreendido com a visita de Epafrodito, o irmão da igreja que vai até a prisão levar uma oferta que a igreja tinha levantado. O apóstolo Paulo, muito feliz em saber que a igreja não havia esquecido dele, ele escreve então essa carta. A carta aos Filipenses é primeiramente uma carta de agradecimento à igreja pela oferta, mas não só agradecimento, é uma carta que ele aproveita para falar para a igreja sobre alguns problemas que estavam acontecendo ali. Eu quero então que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 9. Leiamos então a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e pedimos agora a tua capacitação para entendê-la, e mais ainda a tua capacitação para praticá-la, Senhor. Que a tua palavra possa moldar nosso coração, que a tua palavra possa orientar os nossos desejos, nossas vontades, para que eles se voltem para ti. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta à igreja aos Filipenses, ele quer mais uma vez aqui expressar o quanto ele amava essa igreja. Ele não havia esquecido dessa igreja, então ele quer mais uma vez reafirmar o que a igreja representava para ele. E vimos aqui no verso 1, ele diz: portanto, irmãos, a quem eu amo, a quem eu tenho saudades, minha alegria e coroa. O apóstolo Paulo, ele se alegrava em ver como que os irmãos aqui de Filipenses estavam fiéis, permanecendo firmes no Senhor. Ele diz: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Quando Paulo diz que a igreja era sua coroa, que coroa que ele se refere? Paulo não se refere à coroa de um rei,
Mas essa coroa, ele se refere àquela coroa que os atletas ganhavam nos Jogos Olímpicos. Quando o atleta ele ganhava a prova, estava lá o ginásio lotado de pessoas, aí o atleta subia lá no pódio e ele recebia a sua coroa por ter feito um bom trabalho, a sua coroa por ter sido fiel àquilo que ele pretendeu fazer. Então, quando o apóstolo Paulo ele olha para a igreja de Filipos, aquelas pessoas que ouviram do evangelho por intermédio dele, aquelas pessoas que foram discipuladas por ele, quando ele olha para a igreja e vê o fruto do seu trabalho, ele se alegra e diz: vocês são a minha coroa, vocês são a minha recompensa. E é essa coroa que ele seria recompensado quando chegasse no céu. Ele sabia que lá no céu o Senhor Jesus também daria a ele a coroa pela sua fidelidade na igreja dos Filipenses, como em outras igrejas. O que isso nos ensina? Às vezes neste mundo a nossa orientação está errada. Nós ficamos tanto preocupados com o nosso estudo, com a nossa carreira, ficamos tão preocupados em estudar, em ter um emprego que ganha bem, de trabalhar numa empresa grande, de ter um reconhecimento, só que nada disso vai ter importância quando estivermos diante do Senhor Jesus. E em nenhum momento Jesus vai perguntar para você: olha, você conseguiu estudar nas melhores universidades, está aqui sua coroa. Ele não vai dizer: olha, você conseguiu trabalhar naquela multinacional, está aqui a tua coroa. Olha, você conseguiu ter um bom padrão de vida, está aqui a tua coroa. Nada disso vai ter valor, vai ter importância diante de Jesus. O que vai ter valor diante de Jesus é quantas pessoas você influenciou para o reino de Deus. É isso que vai ter importância naquele dia. Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas, quantos jovens e adolescentes você conduziu eles para perto de Cristo? É isso que vai valer. O mais importante não é tanto o estudo, a carreira, mas o quanto que você está usando o estudo e a carreira para influenciar pessoas. Você deve estudar? Deve. Você deve trabalhar? Deve trabalhar. Você deve procurar fazer o melhor? Deve. Mas que tudo isso que você vier a fazer, que seja uma oportunidade para você influenciar pessoas. Se Deus te capacitou a colocar numa grande universidade, brilhe nessa universidade para influenciar pessoas para perto de Jesus. Se Deus te abençoou com uma carreira, com um bom trabalho, aproveite esse trabalho para influenciar pessoas para Cristo, porque essas pessoas que nós influenciamos para Cristo, essas pessoas é que são as nossas coroas, os nossos troféus, a nossa recompensa. E é isso que vai valer quando estivermos diante do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo era pobre, estava preso, ele não sabia se sairia da prisão vivo ou morto, ele estava lá. Mas aos olhos do mundo, o apóstolo Paulo era um pobre perdedor. Mas aos olhos de Cristo, o apóstolo Paulo era rico e vencedor. Porque apesar de ele não ter nada, ele tinha influenciado muitos e muitos para Cristo. E essa era a sua alegria, essa era a sua recompensa. Então ele diz: igreja de Filipos, vocês que são a minha coroa, a minha alegria, permaneçam assim firmes no Senhor. O apóstolo Paulo estava firme no Senhor naquela prisão, mas ele pede que a igreja também permaneça firme. É o Senhor quem faz a igreja permanecer-se firme, à medida que a igreja busca no Senhor o seu amparo, a sua segurança. Mas para que a igreja permaneça firme também, é necessário também que a igreja esteja em ordem. E aqui no versículo 2 nós vemos que estava acontecendo um problema aqui na igreja de Filipos. Duas irmãs estavam brigadas, irmãs maduras. Aqui não está falando sobre duas adolescentes, duas jovens, mas está falando sobre duas mulheres maduras que estavam brigadas na igreja. E aqui no verso 2 ele diz: suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. O apóstolo Paulo, ele poderia dar uma ordem aqui.
Ele poderia dizer: olha, eu ordeno você, Evódia, ordeno Sintique, olha, vocês precisam se entender, precisam restaurar a comunhão. Ele poderia ter dado essa ordem, mas ele não dá uma ordem. A situação dessas irmãs estava tão complicada, que se Paulo desse uma ordem, o negócio ia piorar, ia azedar mais ainda. Então Paulo faz um apelo. Eu apelo a você, Evódia, eu apelo a você, Sintique, que entrem em acordo no Senhor. O que significa, meus irmãos, entrar em acordo no Senhor? A palavra que ele usa aqui é a palavra que significa ter o mesmo pensamento. Mas como que eu posso ter o mesmo pensamento que o meu irmão? Eu penso de um jeito, meu irmão pensa do outro, nós nunca vamos conseguir pensar iguais. Mas a questão de ter o mesmo pensamento é você querer ter o mesmo pensamento do seu irmão. O apóstolo Paulo, ele escreveu para a primeira carta aos Coríntios o seguinte: irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos no mesmo parecer e no mesmo pensamento. Então, o que diz a Escritura? Entre os irmãos da igreja vai acontecer discussões, mas toda vez que acontecer a discussão, nós temos que entrar o mais rápido possível em acordo. Mas como que nós vamos entrar em acordo, meus irmãos? Qual é a maior dificuldade para nós entrarmos em acordo? O nosso coração é um coração muito orgulhoso. Nós somos egoístas. Nós queremos muitas vezes o louvor para nós. E por eu ser egoísta, eu não quero abrir mão das minhas vontades. Mas eu tenho que dizer alguma coisa, irmãos. A única coisa pelo qual nós devemos não abrir mão é a palavra de Deus. E às vezes nós brigamos e discutimos por coisas pequenas, por coisas que não são importantes. E eu digo, eu não abro mão, a minha vontade é essa, eu não abro mão. Talvez foi isso que levou essas irmãs a desentenderem. Talvez dizendo, eu não abro mão da minha vontade, eu não vou abrir mão disso. E por causa desse orgulho, por causa dessa contenda, a igreja está passando por esses problemas, por causa da divisão, da briga entre essas mulheres. Mas aí tem pessoas que falam, não, mas eu não quero abrir mão, eu não quero me acertar, eu não quero resolver meu problema com aquela pessoa. A pessoa que está fazendo isso, a pessoa que tomou a decisão de não se acertar, a pessoa que tomou a decisão de não entrar num acordo, essa pessoa está nada mais nada menos que atentando contra a obra que Jesus fez na cruz por nós. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, em Efésios 2,14, ele diz, pois Cristo é a nossa paz. De ambos os povos, gregos e gentios, fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Haviam dois povos que não se conversavam. Haviam dois povos que se odiavam, que eram os judeus e os gentios. O judeu não conversava com o gentio, o judeu chegava a dizer que os gentios foram criados para ser combustível do inferno. E os gentios também odiavam os judeus. Os gentios diziam que os judeus eram um povo prepotente, um povo orgulhoso, então os judeus e gentios eram povos rivais. Mas quando Jesus subiu naquela cruz, o que ele fez de acordo com esse versículo? Jesus, ao edificar a sua igreja, Jesus foi trazendo para a sua igreja gente de tudo quanto é jeito. Jesus trouxe judeu, trouxe gentil, Jesus trouxe gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é origem para a sua igreja. E aí, quando Jesus traz as pessoas para a sua igreja, como é que Jesus vai fazer com que pessoas tão diferentes, pessoas tão rivais, vivam em paz? A Bíblia diz que lá na cruz, Jesus derrubou as paredes de separação.
Jesus derrubou os muros de inimizade. Jesus derrubou os muros de inimizade que separavam eu do meu irmão. Jesus derrubou o muro de inimizade que separava judeu de gentil. E é por isso que a igreja é possível. É por isso que a igreja, apesar de ser formada por pessoas tão diferentes, de origens diferentes, de costumes diferentes, de gostos diferentes, por que uma igreja consegue viver unida? É porque Jesus derrubou esses muros de inimizade quando ele morreu na cruz. É possível eu ter comunhão com meu irmão, mesmo ele sendo tão diferente de mim. É possível eu amar meu irmão, mesmo ele sendo tão diferente de mim. Às vezes eu olho para o meu irmão e falo, esse meu irmão é tão difícil, ele é tão chato, ele é tão cri-cri, mas Jesus me dá poder, me capacita para eu amar esse irmão, e andar junto com esse irmão, e esse é o maior milagre da igreja. Agora, quando a pessoa ergue o muro de inimizade, ela diz, olha, eu ergui esse muro de inimizade, eu não quero conversar com aquela pessoa, eu posso até perdoá-la, mas conversar jamais. E quando a pessoa insiste em erguer esses muros de inimizade, essa pessoa está atentando contra o que Cristo fez na cruz. É como Jesus olhasse para essa pessoa e dissesse, lá na cruz eu derrubei os muros de inimizade, por que você insiste em erguer? E é o que Evódia e Sintique precisam fazer. Evódia e Sintique ergueram esse muro de inimizade. O muro que Jesus já havia derrubado, elas reergueram. E é por isso que o apóstolo Paulo lhe diz aqui no verso 2 de Filipenses 4, entrem em acordo no Senhor. É somente no Senhor que dois irmãos podem entrar em acordo. Por que no Senhor? Porque apenas quando nós nos prostramos diante da cruz de Cristo, e quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo lá o Senhor Jesus morrendo e agonizando pelo meu pecado. Eu vejo que eu não merecia isso. Eu não merecia que Jesus morresse por mim. Eu não sou digno do sacrifício de Jesus. Eu não sou digno do sangue de Jesus. Mas eu vejo o Senhor Jesus morrendo, derramando o seu sangue por mim. É diante da cruz de Cristo que o meu orgulho é quebrado. É diante da cruz de Cristo que a minha arrogância é quebrada. É diante da cruz de Cristo que a minha exaltação é quebrada. É somente diante da cruz de Cristo que é possível nos quebrantar, perdoar e nos acertar. Por isso ele diz, Evódia e Sintique, somente no Senhor. Somente quando vocês se quebrantarem no Senhor, quando vocês reconhecerem que vocês não são nada, é que vocês vão se acertar. E o apóstolo Paulo também, no versículo 3, ele pede ajuda de alguém. Existem certos problemas de relacionamento que atingem uma crise tão grande que é necessário uma terceira pessoa para intervir. E no verso 3 ele fala, olha, eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ele pede para uma pessoa da igreja ajudar essas irmãs a se acertarem, porque elas não podem continuar desse jeito. E ele diz agora, é muito triste o que está acontecendo com essas irmãs, porque essas irmãs que brigaram, como disse há pouco, não são duas jovens, não são duas moças que brigaram aqui, são duas mulheres maduras, mulheres que trabalharam na edificação da igreja de Filipos. Quando o apóstolo Paulo chegou em Filipos, ele encontrou uma reunião de oração lá perto do rio, ele começa a pregar o evangelho, Lídia é a primeira a se converter, outras foram se convertendo, eu creio que foi nessas ocasiões que Evódia e Sintique se converteram. Eram mulheres que foram uma bênção para a igreja, mulheres que se dedicaram à igreja, mulheres que Paulo não tinha dúvidas, que elas eram crentes, que o nome delas estava no livro da vida. E como pode mulheres que foram uma bênção para a igreja durante tantos anos, de repente estão nesse pé de guerra? O que nós aprendemos aqui, maturidade, a idade nem sempre gera maturidade.
Essas mulheres eram maduras, elas eram idosas, e apesar de terem sido uma bênção para a igreja, nesse momento estavam sendo um problema, uma fonte de divisão na igreja. É possível sim uma pessoa ser bênção por tantos anos, e no final deixar de ser essa bênção. E o que ele apela é: Evódia e Sintique, volte a ser uma bênção para a igreja. Voltem a ser uma bênção para o reino de Deus. Se quebrantem diante da cruz de Cristo. Confesse seu orgulho. Confesse a sua arrogância diante do Senhor Jesus. Olhe para a cruz de Cristo. Veja Ele morrendo por pessoas que não merecem como vocês. Se quebrantem, confessem seu pecado e se acertem diante do Senhor Jesus, uma vez que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Vocês vão passar a eternidade nos céus, então vocês têm que viver aqui na terra como se estivessem no céu, porque vocês são concidadãos dos céus aqui na terra. É assim que vocês devem viver. O apóstolo Paulo, ele continua, nos seus conselhos práticos. No versículo 4, ele passa das irmãs, agora ele passa para toda a igreja um outro conselho. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Note bem, a alegria é um mandamento. A palavra de Deus nos ordena a sermos alegres. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, existem vários tipos de alegria. Existe aquela alegria que é a alegria circunstancial. Aquela alegria que você tem quando tira 10 na prova, né? É uma alegria, né? Aquela alegria que você recebe, né? Aquela alegria que você tem quando você ganha um emprego melhor, quando você recebe um salário melhor, quando você conquista alguma coisa, consegue comprar um carro novo. Então, quando nós conquistamos algo, vem aquela alegria, é aquela alegria momentânea. Só que é uma alegria que não vai durar tanto, é uma alegria daquele momento. Mas a alegria que a Bíblia ordena para nós aqui, não é a alegria circunstancial, mas é uma alegria duradoura, a alegria no Senhor. Nós temos que aprender, irmãos, que na palavra de Deus, a alegria não é um sentimento apenas. A alegria é mais que um sentimento. A alegria aqui é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Jesus é quem produz em nós essa alegria permanente, essa alegria que não é derrubada com as circunstâncias, porque é muito fácil estar alegre quando conquistei alguma coisa, mas e quando eu fico doente? Quando eu chego no consultório médico, ele diz: olha, você está com aquela doença. Quando você vai trabalhar e seu chefe diz: olha, vai lá no setor pessoal, no RH, e vai lá tratar da papelada lá, porque nós não precisamos mais do teu serviço aqui. E nesses momentos em que nós perdemos, no momento em que estamos aflitos, é nessa hora que a alegria do Senhor nos sustenta. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, como já disse, ele estava numa prisão em Roma. E as prisões de Roma eram diferentes do nosso caso aqui, nosso sistema aqui no Brasil. Hoje, as pessoas que cometem crimes, elas pagam, né, a sua pena na prisão. Não era assim que funcionava em Roma. Em Roma, os criminosos ficavam presos apenas para aguardar o julgamento. E no julgamento só tinha duas alternativas: ou a pessoa era solta ou era morta. Então Paulo estava na prisão apenas esperando o seu julgamento. Mas ele não sabia se ele seria solto ou seria morto. Mas para ele, o que viesse a acontecer, para ele estava bem, porque ele sabia que se ele morresse, a morte era lucro. Então o apóstolo Paulo estava nessa situação, naquela prisão, passando às vezes necessidade, passando fome muitas vezes, mas ele está feliz. E ele pede para a igreja que está livre ficar feliz. Mas por que o apóstolo Paulo estava feliz nessa prisão, nessa circunstância? Paulo estava feliz porque o Senhor Jesus estava com ele. E quando o Senhor Jesus está com o crente,
O crente pode passar por todo e qualquer problema, por toda e qualquer circunstância, porque em cada tribulação que o crente passar, o Senhor Jesus vai prover tudo o que ele precisar para passar por aquele problema. Às vezes, quando o médico chegar para você e dizer, olha, você está com aquela doença, você pode estar bem certo, olha, se Deus quiser me curar, Ele pode me curar. Mas se Deus não me quiser curar, Ele vai conceder toda a graça, tudo que eu preciso para conviver com isso e glorificar a Ele mesmo em meio à enfermidade. Se eu sofrer uma perda, se eu perder um familiar, isso vai ser para mim muito triste, mas o Senhor vai conceder tudo que eu precisar, tudo que eu precisar para enfrentar essa situação. É isso que Deus faz. Deus não nos livra dos problemas, das tribulações, mas em meio a cada problema, a cada tribulação, Ele estará conosco e vai prover tudo o que nós precisarmos. É por isso que Paulo está feliz naquela prisão. Ele fala, o Senhor Jesus está me sustentando. Ele diz para a igreja também, porque a igreja também não estava imune da perseguição. A igreja também estava prestes a ser perseguida. E ele diz, aconteça o que acontecer, alegre-se no Senhor, porque o Senhor está com vocês, o Senhor vai fortalecê-los. E é nessa afirmação que nós chegamos agora no versículo 5 do capítulo 4. Ele diz aqui no versículo 5, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. O apóstolo Paulo vivia num mundo difícil, não era fácil para ele estar naquela prisão. A igreja também vivia um momento difícil, a qualquer momento a igreja seria duramente perseguida. E no versículo 5 é como se ele dissesse, aconteça o que acontecer, que a vossa bondade, a vossa equidade seja conhecida por todos os homens. O que a Bíblia está dizendo? Mesmo que as pessoas nos tratem mal, mesmo que as pessoas sejam injustas conosco, mesmo que as pessoas venham a te ferir, mesmo que as pessoas venham a te humilhar, continue sendo bondoso com essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele era bondoso com aqueles soldados romanos que cuidavam dele, mesmo tratando com maldade, algumas vezes. A igreja seria perseguida, mas ele diz, tratem os seus inimigos com bondade. E o que ele ordena aqui não é diferente do que Jesus já havia ordenado no Sermão do Monte. Em Lucas, capítulo 6, versículo 27, ele diz, mas digo a vós que ouvis, amai vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Então Jesus diz, amem seus inimigos, faça o bem para quem está te odiando. Se alguém está falando mal de você, está te amaldiçoando, abençoe essa pessoa. Alguém está te maltratando, ore por aquele que está te maltratando. E o verso 36 ele diz, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Aqui nós vemos por que nós temos que ser bondosos com as pessoas. Por que nós temos que ser bondosos com aqueles que nos fazem mal? Por que eu tenho que tratar bem quem me trata mal? É porque Deus faz isso. Deus, Ele é misericordioso com gente ruim. Deus é bondoso para a gente má. E o primeiro exemplo sou eu mesmo. Em nenhum momento Deus nos salvou porque nós mereceríamos ser salvos. Em nenhum momento Deus olhou para mim e para você e disse, olha, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa agradável, olha, então você merece que meu filho morra por você. Olha, você é uma pessoa muito boa, você merece ser salvo, então eu vou salvar você. De maneira nenhuma. Quando Deus olhou para mim e para você, o que Deus viu de bom em nós? Não viu nada. Deus olhou para nós, Ele viu arrogância. Deus olhou para nós, Ele viu rebeldia. Deus olhou para nós, Ele viu maldade. Nenhum de nós merecia receber essa salvação. Nenhum de nós merecia
ter o sangue de Jesus derramado por nós, nenhum de nós. Mas quando Deus olhou para mim e para você, apesar de todo o nosso pecado, apesar de toda a nossa maldade, Deus olhou e disse: eu amo você, eu vou amar você, e vou enviar meu filho para morrer por você, porque um dia eu quero ter você aqui na minha presença por toda a eternidade, e nós passaremos toda a eternidade no céu, louvando, glorificando e adorando a Deus, porque nós não somos dignos do céu, não somos dignos da salvação, e nós estaremos no céu unicamente por causa da graça e da misericórdia do Senhor, porque eu e você nunca seremos capazes de sermos merecedores do perdão e da salvação, mas nós estaremos no céu porque Ele quis nos amar, porque Ele quis ser misericordioso conosco, Ele quis enviar o Seu Filho por nós. Então o que Jesus ordena fazer aqui é aquilo que Deus fez por nós. Por que eu tenho que ser bondoso com aquele que faz mal para mim? É porque Deus fez isso comigo. Assim como Deus foi bondoso e misericordioso comigo, sendo inimigo dele, eu tenho que ser bom e bondoso com os meus inimigos, com aqueles que me fazem mal. E o Senhor Jesus deixou para nós o exemplo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, ele diz: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos um exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Senhor Jesus, quando ele estava passando por aquelas afrontas na crucificação, alguns afirmam que Jesus estava sendo fraco, que Jesus estava sendo passivo em ouvir aqueles xingamentos, ouvir aquelas provocações, levar aquelas surras, aquelas chicotadas, levar aqueles cuspes no rosto. Jesus está sendo muito fraco. Pelo contrário, ele foi forte em resistir tudo isso até o fim. E ao momento crucial da crucificação, ele olha para as pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas por que Jesus passou por tudo isso, resistiu a tudo isso? O versículo 23 nos diz: Jesus estava se entregando àquele que julga com justiça. Jesus, ele estava passando por tudo aquilo, por isso ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque ele sabia que um dia o Pai faria justiça com eles. Então ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e é isso que nós devemos fazer. Toda injustiça, toda maldade que vemos a sofrer nesse mundo, nós temos que responder toda essa maldade, toda essa humilhação, devemos responder tudo isso com bondade, amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos maltratam. Mas e aí, esse mal que a pessoa fez para mim? Entregue isso a Deus, entregue isso ao Senhor. Se alguém tiver que punir, Deus vai punir. Se alguém tiver que tomar providência, o Senhor vai tomar providência, mas eu só quero orar por essa pessoa e ser bondoso com ela, porque é isso que cabe ao cristão ser, porque o cristão tem que ser bondoso para com seus inimigos, porque Deus é assim. Deus foi assim comigo, eu tenho que ser assim também com os meus inimigos. E continuando, irmãos, no versículo 6, o apóstolo Paulo dá outro conselho aqui para a igreja, um conselho que pega todos nós, que é a questão da ansiedade. No versículo 6, o apóstolo Paulo lhe dá aqui uma ordem. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. Alguns dizem que a ansiedade é o mal do século, né? Mas
é o mal de toda a história humana, porque Paulo aqui está no primeiro século falando sobre ansiedade, então ansiedade sempre teve, e quando a Bíblia trata de ansiedade, a Bíblia proíbe a ansiedade, proíbe, não fique ansioso. O cristão não pode ficar ansioso, mas como não ficar ansioso? Irmãos, existem vários tipos de ansiedade, nós não podemos ignorar isso. Existem algumas ansiedades que são clínicas, que são talvez decorrentes de alguma enfermidade, de algum tratamento que a pessoa está fazendo, só que esse tipo de ansiedade clínica é os menores casos. A maioria das ansiedades que nos abalam é talvez um probleminha da minha comunhão com Deus. Então ele diz aqui, não ande ansiosos, mas como não ficar ansioso? Aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo dá a resposta, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica e com ações de graça. O caminho, meus irmãos, para vencer a ansiedade é a oração. Só que não é com qualquer oração. Talvez a pessoa diga, mas pastor, eu já estou orando. A questão não é só se você está orando, mas como você está orando. Quando ele diz aqui que eu tenho que orar a Deus, apresentar meus pedidos a Deus com oração, súplica e com ações de graças, está dizendo que para eu vencer a ansiedade eu tenho que orar, mas tem que ser aquela oração detalhada, Deus quer que você conte os detalhes para Deus, que você vai orar e diz, ó Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu estou com medo daquilo, eu estou com medo, conte os detalhes. Às vezes nós somos detalhistas, com as pessoas, e muita gente aqui não tem paciência, para ouvir aquelas pessoas que são muito detalhistas, a pessoa diz, mas pera, resume logo, porque tem pessoas que na hora de elas contar, elas vão nos mínimos detalhes, nem todo mundo tem paciência, mas a boa notícia é que Deus não só tem paciência, mas Ele quer que você faça esse tipo de oração. Não é uma oração de 5 minutos, não é uma oração de 10 minutos. Para você vencer a ansiedade, você tem que tomar uma decisão, você parar o que você está fazendo, se fechar no seu quarto e dizer, agora é meu tempo com Deus. E você começa a falar com Deus. Abra seu coração, conte os detalhes, aquela oração que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, vá contando os detalhes e você vai orando, orando, orando. Mas pastor, eu estou orando, mas eu ainda estou muito ansioso, eu estou muito preocupado. Continue a orar, continue a contar os detalhes. Ele fala aqui que tem que orar, tem que suplicar e também oração com ações de graças. O que isso significa? É você estar agradecendo a Deus pelo que está acontecendo, mas como? É dizer, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sei porque essas portas estão se fechando para mim, mas Senhor, eu quero te agradecer, mesmo sem entender, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. A tua vontade para o crente, para os teus filhos é perfeita. Então, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero te agradecer por isso. Eu quero agradecer porque o Senhor vai dar tudo o que eu precisar, o Senhor vai me dar o livramento. Então, esses tipos de orações, vai orando, vai contando para Deus tudo que está apertando sua alma, vai contando para Deus tudo aquilo que está te angustiando e agradecendo por tudo isso. Ao mesmo tempo, vivemos dias em que as pessoas, qualquer coisa que acontece, elas vão lá e botam nas redes sociais e espalham para as pessoas, enfim, as pessoas elas ficam se abrindo para quem não pode ajudar, e às vezes nós esquecemos de nos abrir para quem é poderoso para nos ajudar. Se abra com Deus, coloque diante de Deus, e você vai orar, vai orar, vai orar, até acontecer o quê? Até acontecer o que está no versículo 7, ele diz, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vai orar, orar, orar e orar, até o seu coração ser guardado com a paz que excede todo entendimento.
quando eu começo a orar, não é certo que Deus vai mudar a situação. Às vezes Ele pode mudar, às vezes Ele pode não mudar, e vai, olha, eu vou mudar, mas não já. Porque alguns dizem que a oração tem 3 respostas, sim, não, espere, né? Às vezes Deus vai dar um não, olha, eu não vou mudar a situação para você, mas eu vou te fortalecer, eu vou te alegrar, eu vou encher teu coração de paz. É isso que Deus faz. A oração, às vezes, não vai mudar a situação, mas a oração sempre vai mudar meu coração. Deus vai encher o meu coração com uma paz que excede todo entendimento. Temos um exemplo aqui de Davi. Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel, mas ele não era rei ainda. Quem estava no trono era Saul. E Saul perseguindo Davi o tempo todo. De repente Davi chega em Gate. Nem sei porque ele foi para Gate. Gate era a cidade onde havia nascido o gigante Golias. Não sei porque Davi foi para lá, mas ele foi. E quando ele chega em Gate, a cidade natal de Golias, rapidamente as pessoas perceberam, o Davi aqui, esse foi aquele que matou Golias, né? Então, rapidinho na cidade, perceberam que lá estava aquele que havia matado o gigante, e aí levaram então Davi perante o rei de Gate, e quando Davi chega perante o rei de Gate, ele fala, agora é meu fim, ele vai me matar. O que Davi faz? Davi se finge de louco, ele começa a babar, começa a derramar a saliva assim, começa a arranhar a parede. Aí o rei de Gate, tira esse homem daqui, tira esse Davi daqui, já tem tanto louco aqui, vocês me trazem mais um na minha presença. Então Davi, ele sai, ele foge que nem um tiro, e Davi vai se esconder numa caverna, na caverna de Adulão. E Davi está lá, todo ansioso, todo preocupado, e agora o que eu faço? E aí Davi naquela caverna, ele começa a orar. Enquanto Davi está orando, Deus não mudou a sua situação de imediato. Mas mesmo Davi estando naquela caverna, escondido, com tantos inimigos ao seu redor, ele escreveu um salmo como esse, o Salmo 34. Salmo 34, versículo 4, ele diz, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi não está dizendo, Deus me livrou dos meus problemas, Deus me livrou dos meus inimigos. Os inimigos estavam ali. Se Davi pusesse o pé fora da caverna, seria o fim. Davi estava na caverna, cercado de inimigos, mas ele diz, mas o Senhor livrou-me dos meus temores. Estou nessa caverna, cercado de perigo, cercado de inimigos, mas eu não estou mais com medo, porque a paz de Deus está guardando o meu coração. Versículo 5, ele diz, ele fala agora isso para nós, olhai para o Senhor, ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. O que ele diz, aquela pessoa que dobra o seu joelho para clamar ao Senhor, essa pessoa nunca ficará frustrada com Deus. Deus não frustra ninguém que o busca, ninguém que ore, ninguém que clame a Ele. Então quando você começa a clamar ao Senhor, começa a orar ao Senhor, Deus não vai resolver seus problemas de imediato, pode ser que Ele não resolva seus problemas, mas Ele vai tirar os seus medos, Ele vai te encher de paz, e você vai dizer, estou em paz, estou em paz, a situação não está fácil, mas estou em paz, porque a paz que excede todo entendimento está guardando o meu coração. Quando diz que a paz excede todo entendimento, é uma paz que não tem explicação. Essa paz de Deus é uma paz que nenhum remédio pode dar, nenhuma pílula pode dar essa paz, nenhuma terapia pode dar essa paz, nenhum exercício pode dar essa paz, é apenas a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus. E a Bíblia diz que essa paz, ela guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que significa dizer que a paz guardará o nosso coração? É que a paz de Deus, ela funciona como um guarda.
Sabe aquele guarda que fica na portaria de um prédio? É um guarda que só deixa entrar no prédio as pessoas autorizadas. A paz funciona dessa forma no nosso coração. Ela guarda nosso coração, não permitindo que o nosso coração seja tomado, dominado pela tristeza, pela ansiedade. É uma paz que vai proteger, uma paz que vai blindar o nosso coração. Davi, ele diz no versículo 6, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou de todas as aflições. Cremos que Davi não fez uma oração de 5 minutos aqui. Creio que ele gastou um bom tempo orando, abrindo seu coração, derramando as suas lágrimas diante do Senhor. Mas valeu esse tempo porque Deus o guardou. Os inimigos estavam lá, Saul estava lá, os filisteus estavam ali por perto, mas o seu coração estava guardado por Deus. Deus estava cuidando dele ali. Agora, irmãos, para eu vencer a ansiedade, além da oração, a Bíblia diz aqui que eu tenho que tomar um outro cuidado, uma outra cautela, que é aquilo que está enchendo a minha mente, a minha cabeça. Olha só o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, a ansiedade, ela pode crescer ou não, também dependendo daquilo que está na minha mente, do que eu estou alimentando os meus pensamentos. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui o que é que tem que ocupar a nossa mente. E o primeiro item é fatal para derrubar a ansiedade. Ele diz, pensem em tudo que é verdadeiro. Qual é o maior problema da pessoa ansiosa, da pessoa depressiva? É que a pessoa ansiosa, depressiva, ela está acreditando numa mentira que o seu coração está contando. É a pessoa que diz, olha, eu estou com aquela doença, eu vou morrer. Mas quem disse que vai morrer? Mas a pessoa acha que vai morrer, porque, eu estou com aquela doença, aí entra no Google, pesquisa, quanta gente morreu com isso. Então a pessoa ansiosa, ela está acreditando numa mentira. É aquela pessoa que entra lá no trabalho e o seu chefe está olhando torto para ele, com uma cara feia. Não, eu vou ser mandado embora porque meu chefe está olhando com aquela cara feia. Olha, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho minhas contas para pagar, casa para pagar, carro para pagar, e agora eu vou perder o emprego. Enfim, a pessoa ansiosa, ela acredita numa mentira que o seu coração está contando. A pessoa depressiva também, ela está acreditando no que o seu coração está contando. O coração está dizendo, olha, você não consegue, você não é capaz, olha, ninguém te ama, nem Deus te ama, você está aí jogada. E a pessoa ansiosa e depressiva, ela está acreditando nas mentiras do seu coração. O que nós temos que fazer? Nós não podemos permitir que o nosso coração fique pregando para nós, não. É eu que tenho que pregar para o meu coração. É eu que tenho que contar as verdades para o meu coração. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, como diz aquele cântico, tu és soberano, Deus é soberano. E as coisas só vão acontecer se for da vontade de Deus. Estou doente, mas eu vou viver exatamente os dias que Deus tem para mim. Porque as coisas só acontecem quando Deus fala, quando Deus determina, quando Deus diz que vai acontecer, aí que vai. Por isso, não acredite nas mentiras do seu coração conta. Talvez seu coração está dizendo, olha, você não consegue, você não é capaz. Aí você diga para ele, você está certo, eu não sou capaz, mas o Senhor Jesus me capacita. Deus me dá forças, eu não merecia nada, mas o Senhor me amou, o Senhor me salvou. Então nós devemos pregar essas verdades para o nosso coração. Então pare de acreditar nas mentiras. As nossas ansiedades sempre são preocupações com coisas que às vezes nem acontecem, nem vão acontecer. Então diga, não, mas o Senhor está cuidando de mim, eu não quero ficar com medo, porque nada vai acontecer comigo, se não for da vontade do Senhor. Pense naquilo que é verdadeiro. E também ele prossegue, pense também naquilo que é honesto.
naquilo que é justo, né? Quando diz naquilo que é honesto, é eu encher a minha mente também com aquilo que vale a pena encher, com coisas dignas, com coisas que vão trazer para mim um maior conhecimento, encher a minha mente com a palavra de Deus, encher a minha mente com a leitura de bons livros. Às vezes nós enchemos a nossa cabeça com tanta futilidade, e quando vem o problema, eu não tenho estrutura, porque a minha cabeça está cheia só de coisas fúteis. Nós vemos hoje quantos jovens estão acometidos com ansiedade, mas ao mesmo tempo que vemos pessoas jovens ansiosas, vemos o quanto o jovem utiliza o tempo dele com coisas fúteis, com joguinhos, com redes sociais, e aí quando vem o problema não tem estrutura mesmo, porque quando a minha mente está cheia com a palavra do Senhor, está cheia com aquilo que é honesto, de acordo aqui com o versículo 8, com aquilo que é honrável, eu terei mais estrutura para enfrentar os sofrimentos, enfrentar as dificuldades. Então encha a sua mente com aquilo que é honesto, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, aquilo que é amável, boa fama, respeitável. Encha a sua mente com aquilo que é bom, principalmente com a palavra do Senhor. E aí ele encerra também, meus irmãos, no versículo 8, no versículo 9, ele diz: e o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Algumas pessoas acham que o apóstolo Paulo está sendo muito prepotente aqui, né? Ele está pedindo para as pessoas imitarem ele, né? Olha, o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, pratiquem isso, façam do jeito que eu fiz. O apóstolo Paulo aqui, na verdade, ele está falando sobre o discipulado. Porque o que é discipulado? O discipulado é, na verdade, uma imitação. É o discípulo imitando o seu mestre. Quando Jesus chamou os seus discípulos, qual era o propósito? Era que os discípulos não apenas aprendessem de Jesus, os seus ensinos, mas para que os discípulos imitassem a Jesus. O discipulado é imitação, e nós fomos feitos assim, né? Nós vemos a criança, né? As crianças imitando seus pais, né? E Deus nos criou assim, fez de nós seres imitadores, e nós devemos também imitar. É aí que é importante estarmos participando da igreja, estarmos ativos na igreja, porque na igreja nós vamos encontrar irmãos que estão andando com o Senhor, irmãos que estão vencendo a ansiedade, as preocupações, andando com o Senhor. E Paulo diz isso: olhe para os irmãos maduros na fé, olhe para aqueles irmãos piedosos, olhe para aqueles irmãos que estão andando com o Senhor, imite eles. Está vendo aquele irmão da igreja que ora, que às vezes vai até madrugada orando? Imite esse irmão. Sabe aquele irmão da igreja que estuda a Bíblia com amor, com afinco? Imite esse irmão. Sabe aquele outro irmão lá que é uma pessoa amável, perdoadora, misericordioso? Você vê, olha, como aquele irmão consegue ser tão amoroso, aquele irmão é tão amoroso, tão bondoso, ele perdoa. Imite esse irmão. Isso que é o discipulado. É eu imitar aqueles irmãos maduros na fé, que estão andando com o Senhor. Eu tenho que imitar, porque após mim vai ter pessoas que vão olhar para mim e vão também me imitar. Por isso eu tenho que imitar aqueles que andam com o Senhor, para que outros também possam me imitar. E assim funciona a dinâmica da igreja, assim funciona o discipulado da igreja. E Paulo diz: imitem a mim, façam o que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo era alguém que tratava bem as pessoas, perdoava as pessoas. Por isso ele teve autoridade para dizer para Evódia e Sinti que se acertem no Senhor, porque o apóstolo Paulo se acertava. Imitem ele, se acertem. Vençam a ansiedade com a oração. Alegre-se no Senhor, a alegria não vai vir das circunstâncias, mas vem do Senhor. O crente que está com Cristo, ele tem tudo o que ele precisa para passar por qualquer tribulação. Andem com o Senhor.
A nossa oração é que possamos olhar para o apóstolo Paulo e ver que a situação dele tão pior que a nossa hoje. Um homem que está preso, sem saber como que ele vai sair de lá, se vai ser morto ou não. Mas ele está feliz. Está feliz porque o Senhor está sustentando ele. E é alguém que está pronto para perdoar quem tiver que ser perdoado. É alguém que está vencendo o sofrimento com a oração. Ele é o vencedor. O apóstolo Paulo, um homem pobre, perdedor aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, o apóstolo Paulo era um homem rico e vencedor. Às vezes nós estamos sendo ricos e vencedores aos olhos do mundo, mas estamos fracassados aos olhos de Deus. O intuito é que nós sejamos fortes e vencedores aos olhos de Deus. É isso que vale. É isso que vai valer quando estivermos diante do Senhor Jesus, quando estivermos na sua glória. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos aqui. E nos ajude, Senhor, a praticar. Nunca permita, Senhor, que tiremos os olhos da tua cruz. Porque é diante da tua cruz, Senhor, que o nosso orgulho, que a nossa arrogância é quebrada. É diante da cruz que nós vemos o quanto nós somos imerecedores de ti, mas mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. Que o Senhor também nos capacite a fazermos os mesmos com as pessoas ao nosso redor. Que assim como o Senhor amou e perdoou um rebelde pecador como eu, como nós, que o Senhor também nos capacite a perdoarmos e amarmos as pessoas más que estão próximas de nós, Senhor. Pedimos também, Senhor, que assim possamos também vencer as tribulações de nossa vida, Pai, com a tua paz, com a tua alegria, Senhor. Senhor, nós não temos gastado o tempo que deveríamos estar gastando contigo, Pai. Nós temos gastado muito tempo com aquilo que é fútil, com aquilo que não tem valor, com aquilo que não acrescenta nada. Volta-nos, ó Pai, volta-nos para ti, volta-nos para o teu reino, para que possamos, assim como o Senhor Jesus orava a ti, ó Pai, a madrugada toda. Coloque em nós também esse amor, esse desejo de buscarmos a ti, orarmos a ti e recebermos de ti toda a paz, toda a alegria, tudo que precisamos para viver este mundo como vencedores e o teu nome ser glorificado, Pai. Colocamos tudo isso no nome do Senhor Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com toda a tua igreja, com todos nós aqui, ó Pai, hoje e para todos sempre, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, e saímos daqui com essa convicção de que aconteça o que acontecer essa semana, o Senhor está conosco e tudo que precisarmos o Senhor vai conceder, porque a paz e a alegria não é uma circunstância, a paz e a alegria é Cristo, e quem está com Cristo tem essa paz e essa alegria. Que Deus os abençoe, irmãos. Uma boa semana a todos.